Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Física. Então estamos aqui para dar continuidade à nossa unidade 3. Então nas últimas aulas a gente estava apresentando a cinemática vetorial. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grandezas vetoriais, dar continuidade à cinemática vetorial abordando as grandezas vetoriais. Então o objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar um pouquinho com posição e deslocamento vetorial, velocidade vetorial e aceleração vetorial. Então, o primeiro tópico aqui, posição e deslocamento vetorial. Está no livro de vocês, na página 73. Então, vamos lá. Então, até aqui, a gente estava trabalhando com deslocamento escalar. Então, quando a gente estava trabalhando com mu e com move, a gente estava falando sobre deslocamento escalar, que era dado por ΔS igual a S menos S0, ou seja, posição final menos posição inicial. E agora, a gente vai falar sobre o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial vai ser o segmento de reta, ou seja, vai ser um vetor, porque é um segmento de reta orientado. E orientado de que forma? Ele vai unir a origem do movimento no ponto A até o fim do movimento no ponto B. Então a gente percebe nessa figura que a gente tem o móvel saindo do ponto A, faz uma trajetória curvilínea e chega até o ponto B. O deslocamento vetorial vai ser um vetor que sai do ponto A e chega até o ponto B. Então esse é o nosso deslocamento vetorial, que pode ser representado como um Dzinho com um vetor em cima ou ΔP com um vetor em cima. Uma observação. No movimento retilíneo, o módulo do vetor deslocamento, o deslocamento vetorial, e a distância percorrida, e aqui a gente vai passar a entender a distância percorrida, a distância efetivamente percorrida pelo móvel, como sendo o deslocamento escalar que a gente estava acostumado a trabalhar. Então, a distância percorrida, então no movimento retilíneo, a gente tem que o vetor deslocamento vetorial e a distância percorrida, ou seja, o deslocamento escalar, são iguais. Então, a gente pega aqui, como exemplo, uma trajetória retilínea e o móvel sai do ponto A em direção ao ponto B. O deslocamento escalar vai ser justamente esse percurso em verde. Esse vai ser o ΔS, que vai ser o B, a posição ocupada em B, menos a posição ocupada em A. O deslocamento vetorial, como ele é um vetor que parte do ponto A e chega no ponto B, vai ter o mesmo tamanho, vai ter o mesmo módulo, como a gente pode perceber. E a gente vai representar pelo Dzinho com o vetor em cima, significando o vetor D. Então a gente percebe que, resumindo, no movimento retilíneo, o vetor deslocamento e o deslocamento escalar possuem o mesmo tamanho, possuem o mesmo módulo, certo? Uma segunda observação aqui. Quando a gente tem o vetor deslocamento, ele vai depender somente da posição inicial e da posição final, independente do caminho que o móvel percorreu. Ele vai depender somente da posição inicial e da posição final. Então, no primeiro exemplo, a gente viu que a gente tinha essa trajetória curvilínea, onde o móvel saía do ponto A e chegava até aqui no ponto B. O vetor deslocamento, ele sai de A e chega em B. Então, esse é o nosso vetor de deslocamento, é o deslocamento vetorial. Agora, imagina que eu tenho uma outra trajetória, que é essa daqui em azul claro, que o móvel vai lá embaixo, sobe, faz uma curva e passa de novo aqui no ponto B. Se eu quiser saber o deslocamento vetorial do ponto A até o ponto B, a gente tem que é o mesmo vetor que sai de A e chega em D. Mas é claro que o deslocamento escalar dele, ou seja, a distância percorrida por ele, vai ser diferente, vai ser maior. Porque ele foi lá embaixo, subiu, voltou, depois fez a curva, então o deslocamento escalar é maior do que na curva em azul escuro. Só que o deslocamento vetorial, como só depende do início e do fim, vai ser o mesmo, porque ele partiu do mesmo ponto e passou pelo mesmo ponto B. E um terceiro exemplo aqui é essa em verde, que o móvel oscilou bastante, fez a curva, fez várias curvas aqui, só que ele saiu do mesmo ponto A, lá no canto, e chegou nesse mesmo ponto B, passou por esse mesmo ponto B. Então o deslocamento vetorial é o mesmo. O escalar em cada uma dessas curvas é diferente, ou seja, a distância percorrida pelo móvel em si é diferente em cada uma dessas três curvas. Mas o deslocamento vetorial, mais uma vez, como só depende do início e do fim, e o início e o fim são os mesmos, como não considero esse ponto A e esse ponto B,
então o deslocamento vetorial foi o mesmo. Então, um exercíciozinho aqui. Uma lancha parte do ponto P na margem de um rio de 4 metros de largura em direção ao ponto M, lá em cima. Durante o trajeto, a correnteza fez com que a lancha atingisse o ponto Q, aqui em cima, distante 3 metros de M. Determine o deslocamento vetorial sofrido pela lancha. Então aqui a gente vai usar as propriedades de soma vetorial que a gente viu lá no módulo anterior, né? A soma de vetores perpendiculares. Então a gente bota os dados aqui nessa figura e vê que a largura de 4 metros, ele chegou no ponto Q, que estava a 3 metros de distância, e quer saber qual é o deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial ele sai do ponto de início e chega no ponto de destino. Então ele sai de P e chega em Q. Então esse é o nosso deslocamento vetorial. Como é que a gente vai calcular o tamanho dele? Então a gente tem o tamanho de 2 catetos, né? A gente tem ali um triângulo retângulo e a gente quer saber qual é o valor da hipotenusa. Então a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que calcular por Pitágoras. Então a gente aplica ali Pitágoras, que d ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. D ao quadrado igual a 25. Então, tirando a raiz, o vetor de deslocamento vai ter aqui módulo de 5 metros. Perfeito? Então, a gente vai aplicar Pitágoras. Vamos lá, continuando aqui agora com velocidade vetorial. Então, a velocidade vetorial, ela pode ser destrinchada aqui. Então, vou abordar dois subtópicos com vocês. Primeiro é a velocidade vetorial média. Então, a velocidade média, quando a gente trouxe lá da cinemática escalar, era o que? Era ΔS sobre ΔT. Quando a gente está trabalhando, então, com a velocidade vetorial média, a gente vai fazer o quê? Vai fazer o deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Então, o deslocamento vetorial dividido pelo tempo que o móvel leva para ter esse deslocamento vetorial. Então, a gente tem aqui que esse vetor representa o vetor velocidade vetorial média. E vai ser, a gente viu no exemplo anterior como calcular, por exemplo, um vetor deslocamento vetorial, né? Um deslocamento vetorial. Se a gente tivesse o tempo que aquele barco levou para atravessar o rio, era só pegar aquele tamanho, que foi 5 metros naquele caso, e dividir pelo tempo. Imagina que ele levou 10 segundos. Pegaria aqueles 5 metros e dividiria por 10, ficaria 0,5 metros por segundo a velocidade daquele barquinho, a velocidade vetorial média. E a gente tem uma observação aqui que é a velocidade vetorial instantânea. A velocidade vetorial instantânea, ela vai ser tangente à trajetória, ela é calculada como uma velocidade vetorial, né, média, só que para intervalos de tempo muito pequenos, intervalos de tempos infinitesimais, muito pequenos. Então, graficamente, a gente vai entender a velocidade vetorial instantânea como sendo um vetor tangente à trajetória. Então, a gente percebe aqui, ó, quando a gente pega cada ponto entre o A e B, a gente tem vetores que representam a velocidade vetorial instantânea. Então, cada vetorzinho desse daqui, tangente em cada ponto, ele vai representar a velocidade vetorial instantânea. Então, vai ser uma reta tangente, ou seja, que toca somente em um ponto naquele momento que eu estou observando a trajetória do meu móvel. Então, velocidade vetorial média é a velocidade vetorial considerando todo o percurso. Velocidade vetorial instantânea é a velocidade vetorial considerando aquele momento, aquele ponto específico. E temos aqui a aceleração vetorial. A aceleração vetorial, a gente também vai dividir em alguns subtópicos. Então, primeiro é a aceleração vetorial média. A aceleração vetorial média, a gente vai sempre calcular como a gente calculava a aceleração média. A aceleração média escalar, ela era o que? Era ΔV sobre ΔT, ou seja, variação de velocidade escalar dividido pela variação de tempo. Agora, a aceleração vetorial média vai ser calculada através da divisão, ou seja, através da razão, entre a variação da velocidade, só que agora a variação da velocidade vetorial, dividido pelo intervalo de tempo para ele sofrer nessa variação vetorial. Então, a gente tem, por exemplo, como é que vai variar a velocidade vetorial? A gente pode analisar aqui, nessa imagem,
cada pontinho. Então, cada ponto indica a posição do móvel A. Então, a gente percebe que os vetores, ou seja, aquelas velocidades vetoriais instantâneas, a velocidade em cada ponto vai ser dada pelo vetor. E a gente pode notar que esse vetor em vermelho está aumentando em função da passagem do tempo. Então, o vetor velocidade está ficando cada vez maior. Então, isso indica para a gente que a velocidade vetorial desse móvel está aumentando em função da passagem de tempo. Então, se eu pegar o módulo da velocidade vetorial aqui nesse ponto e fazer menos a velocidade vetorial lá no ponto inicial, a gente tem um ΔV, uma variação de velocidade vetorial. Então, a aceleração vetorial média vai ser o quê? Vai ser a aceleração média igual a ΔV, ou seja, variação da velocidade vetorial, dividido pela variação de tempo. Né? A mesma forma que a gente viu na aceleração escalar média, só que agora eu estou considerando as propriedades vetoriais. Certo? Então, essa é a aceleração vetorial média. Então, é a aceleração vetorial considerando todo aquele percurso, ou então aquele trecho que eu estou estudando, que eu estou observando. Só que a gente tem também a aceleração vetorial instantânea. A aceleração vetorial instantânea, ela vai ser a aceleração medida em um intervalo de tempo muito pequeno. Então, isso aqui é muito similar à velocidade vetorial instantânea. Então, ela vai ocorrer se o módulo da velocidade ou a direção desse vetor velocidade estiver mudando. Então, para eu ter uma aceleração vetorial, eu posso ter mudança do módulo da velocidade e ou posso ter a mudança da direção. Então, a gente entra aqui, quando a gente está observando a aceleração vetorial, a gente entra num conceito um pouco novo, que vai ser a aceleração vetorial instantânea ou simplesmente aceleração vetorial. Então, quando a gente estiver falando só aceleração vetorial, eu estou me referindo à aceleração vetorial instantânea. Então, ela vai ser dividida em duas componentes. Então, provavelmente vocês estão lembrando que a gente viu na última aula como decompor um vetor, como pegar um vetor e achar quem são as componentes desse vetor. Então, quando a gente está estudando a aceleração vetorial, a gente tem componentes desse vetor, a gente tem componentes dessa aceleração. Então, vamos lá. Então, a gente vai achar aqui, vamos avaliar um pouquinho quais são as duas componentes dessa aceleração vetorial. Então, a primeira componente da aceleração vetorial é a aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial, que a gente vai representar aqui como AT, então a aceleração tangencial vai ser o quê? Primeira característica essencial, vocês precisam entender aqui. Quando eu falar em aceleração tangencial, eu estou me referindo à componente da aceleração que é responsável pela mudança do módulo da velocidade. Então, se tem mudança de velocidade, necessariamente eu tenho aceleração tangencial. Então, guardem isso. Então, se eu tenho mudança de velocidade, eu tenho que ter ali, pelo menos, a aceleração tangencial. Quando o movimento, na verdade, ele é uniforme, então, o que é movimento uniforme? É aquele movimento onde a velocidade vai ser sempre constante. Se a velocidade está sempre constante, eu não tenho mudança, né, de velocidade. Então, se o movimento é uniforme, a aceleração tangencial é nula, ou seja, ela é zero, ela não existe. Já no caso de um movimento uniformemente variado, do MOVE, a aceleração tangencial possuirá módulo constante. Então, a gente tem duas imagens aqui, que a gente está representando o vetor velocidade vetorial. Então, nesse primeiro aqui, a gente percebe que o vetor velocidade ele está na mesma direção e mesmo sentido da aceleração tangencial. E aqui, nesse segundo desenho, a gente tem que a aceleração tangencial está em sentido contrário ao vetor velocidade. Então, os dois são tangentes, ou seja, os dois tocam em somente um ponto naquele momento que eu estou observando. Se estiverem no mesmo sentido, o movimento é acelerado. Se estiverem em sentido contrário, o movimento é retardado. Ou seja, primeiro, o módulo do vetor velocidade vai estar aumentando e nesse segundo aqui, o módulo do vetor velocidade vai estar diminuindo. Então, falou aceleração tangencial, tem que vir o que na cabeça? Que o módulo da velocidade está variando. Se o módulo da velocidade não está variando, não tem aceleração tangencial. Essa é a primeira componente. Qual vai ser a segunda componente do vetor velocidade? Ou qual vai ser o segundo componente
da aceleração tangencial. Então, a primeira componente da aceleração tangencial, a primeira componente da aceleração vetorial é a aceleração tangencial. Segunda componente da aceleração vetorial é a aceleração centrípeta. O que precisa vir à nossa cabeça assim que eu ouvir falar em aceleração centrípeta? Vai ser a componente da aceleração vetorial responsável pela mudança de direção. Então, se tem mudança de direção nesse movimento, eu necessariamente tenho aceleração centrípeta. Eu tenho a componente da aceleração vetorial chamada aceleração centrípeta. No movimento retilíneo, a aceleração centrípeta vai ser nula, ou seja, vai ser zero. Por quê? Porque no movimento retilíneo, ele vai estar sempre na mesma direção, vai estar sempre na horizontal, certo? Então aqui, ou vai estar na horizontal ou vai estar sempre na vertical. Eu não tenho uma mudança, eu não tenho ele saindo da horizontal e indo para a vertical. Na aceleração centrípeta, a gente vai ter ela se caracterizando por ser perpendicular à direção da velocidade. Ou seja, a aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Então, se a gente tem aqui essa figura, a gente vê que a aceleração centrípeta, que é essa que está em vermelho, está apontando para o centro da trajetória. Ah, mas como é que eu sei que tem aceleração centrípeta ali? Porque a gente está notando que esse movimento é um movimento circular. Então, a esfera está circulando em torno do ponto zero, né, do centro, do centro dessa circunferência. Então, se está mudando de direção, então significa que necessariamente eu tenho ali uma aceleração centrípeta. Uma formulinha aqui. Para calcular a aceleração centrípeta, a gente vai usar essa fórmula aqui, que vai ser a aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido por R, onde o V vai ser velocidade ao quadrado e R vai ser o raio daquela trajetória. Recomendo que antes de vocês partirem para a tarefa dessa aula, vocês acompanhem a aula no Teams, porque eu vou fazer alguns exercícios que vão utilizar essa fórmula. O que eu quero aqui? Que vocês entendam a diferença entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. As duas juntas vão formar a aceleração vetorial. Então, quando eu estou falando de aceleração vetorial, eu estou falando de uma aceleração que pode ser decomposta em duas componentes. A aceleração tangencial, que é responsável pela mudança de velocidade, pela mudança no valor do módulo da velocidade vetorial, e estou falando da aceleração centrípeta, da componente centrípeta, que é a responsável pela mudança da direção do movimento. Essas duas componentes, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, elas são perpendiculares entre si. Então, a soma dessas duas componentes vai dar origem à nossa aceleração vetorial. Então, a aceleração vetorial tem as duas componentes, a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta. Somando elas duas, a gente tem a aceleração vetorial. Então, como elas formam um ângulo de 90 graus, lá da aula de soma vetorial, para a gente somar dois vetores que são perpendiculares, a gente usa Pitágoras, usa o teorema de Pitágoras. Então, o vetor aceleração vetorial ao quadrado vai ser igual a aceleração tangencial ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, para a aula de hoje é isso. Depois nós vamos fazer alguns exercícios e desenvolver um pouquinho mais a parte de cálculo dessa parte da matéria. Então, por hoje é só. Espero que estejam todos bem. Até a nossa próxima. Tchau, tchau.